meu Brasil, X-Men Apocalipse chegou aos cinemas, mas afinal, será que o filme é bom ou não? Fica aqui com a gente que após a vinheta vem a resposta. X-Men Apocalipse, o título do filme já diz, esse é o filme que vai apresentar pra gente um dos vilões mais bacanas dos X-Men nos quadrinhos. Já tava na hora mesmo de dar uma variada nisso, né? Afinal, em todos os outros filmes, o vilão era o Magneto. Apocalipse é o primeiro mutante a surgir na Terra, ainda no Egito Antigo, o que faz com que ele conquiste uma legião de seguidores. Para muitos, ele é como uma divindade mutante. E pra mim aí começam os problemas do filme, porque eu acho que o roteiro ele perde uma ótima oportunidade de desenvolver um aspecto que a gente não tinha visto até então nos filmes do X-Men, que é a questão da religiosidade dos mutantes. A forma como o Apocalipse foi apresentado nesse filme não difere muito de qualquer vilão genérico da Múmia, por exemplo. Sabe, esses vilões que despertam do passado pra dominar o mundo? É isso. Tomemos como exemplo a relação dele com os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 personagens deveriam ser como apóstolos dessa divindade mutante. A gente deveria perceber na relação entre eles uma certa adoração por esse ser mítico. E isso não tá no filme. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse parecem apenas capangas do vilão. Cada um deles parece seguir o vilão apenas por uma questão de conveniência, e não porque acreditam que ele seja de fato a salvação dos mutantes. O Apocalipse é interpretado pelo Oscar Isaacs, o Paul Dameron de Star Wars. E a escalação desse ator não é em si um problema. O problema maior, eu acho, tá no visual que eles criaram para esse personagem, que pelo menos a mim não convenceu muito, parecendo mais assim um vilão de Power Rangers. Apesar disso, o filme é ruim? Não. Porque nós temos aqui, na verdade, 2 filmes em um. Ao mesmo tempo que é um filme que apresenta a história do Apocalipse, é também um filme de origem. Pois é, até quando, né? Essa franquia tem 6 filmes e desses 6 filmes, 3 são histórias de origem. A gente tá louco pra ver já essa equipe já formada, em atividade, só que isso ainda fica como um gancho para o próximo filme que ainda está por vir. O que acontece é que a gente teve em X-Men Primeira Classe a história da origem da escola do Professor Xavier. E o que a gente vê agora é a história da origem da formação clássica dos X-Men, reapresentando pra gente personagens importantíssimos dessa formação, como o Ciclope, a Jean Grey e a Tempestade, todos ainda adolescentes. E apesar de tudo, esse ainda é o melhor aspecto do filme. Primeiro porque os atores que foram escolhidos para interpretar esses personagens mais jovens foram muito bem escalados. Começando pela Sophie Turner interpretando a Jean Grey, que tá tão bem que a gente até esquece que ela também é a Sansa Stark do Game of Thrones. O Ty Sheridan também foi uma ótima escolha, e eu acho até que esse filme consegue explorar o Ciclope melhor do que aqueles filmes antigos que tinham o Ciclope adulto. Porque naqueles filmes antigos, o Ciclope parece que meio que se resumia só a estar ali pra fazer um triângulo amoroso com a Jean Grey e o Wolverine. Nesse filme não, nesse filme ele tem um arco, ele tem mais espaço, a gente vê ele chegando na escola do Xavier e isso é muito bacana. O Noturno, interpretado pelo Codesmith McPhee, tem menos espaço que a Jean Grey e o Ciclope, mas o ator tem carisma e foi bem escolhido. Apesar de estarem todos bem, o grande destaque do elenco continua sendo o Mercúrio, interpretado pelo Evan Peters, que a gente já tinha conhecido no Dias de Futuro Esquecido. Quando o Evan Peters está em cena, não tem pra ninguém, ele rouba a cena com uma facilidade incrível, e precisa ser dito, mais uma vez, a melhor cena do filme é protagonizada pelo Mercúrio. Já do lado dos Cavaleiros do Apocalipse, os novos personagens que foram introduzidos, a Tempestade, a Psylocke e o Arcanjo, aparentemente foram boas escolhas, mas o problema tá no roteiro, que não dá muito espaço para esses personagens se desenvolverem. Só quem tem mais espaço entre os 4 Cavaleiros do Apocalipse é justamente o Magneto, que eu, você e o Professor Xavier já estamos careca de conhecer a história. I'm sexy and I know it. Mais uma vez vem a historinha do cara que tá entre o bem e o mal, tentando seguir pelo lado do bem, mas sempre sendo puxado pro lado do mal. Na primeira cena dele do filme a gente já consegue prever exatamente o que vai acontecer com esse personagem. E é tiro e queda. Aquilo que a gente imaginou que aconteceria, acontece. Apesar disso, o Michael Fassbender continua excelente como Magneto. O problema não tá no Fassbender, mas sim no próprio arco do personagem, que filme após filme parece que não evolui muito, fica sempre girando em torno da mesma coisa. Outra coisa que eu não gosto nesse filme é a função que eles dão pra mística dentro do contexto geral da história, porque ela se torna o grande destaque dos X-Men, muitas vezes até maior do que o próprio Professor Xavier, e isso acontece por conta da escalação da Jennifer Lawrence. Por quê? No Primeira Classe, quando ela fez o Primeira Classe, ela ainda não era o grande astro que ela é hoje. Após o sucesso de Jogos Vorazes e de ter ganho o Oscar e tudo mais, ela se tornou o grande nome desse elenco.
Isso obrigou os produtores a dar um destaque maior para Jennifer Lawrence, mas o que acontece é que o nome dela acaba se tornando mais importante do que a própria personagem mística. Primeiro porque na maior parte do filme ela não aparece como mística, inventam lá uma desculpa para que ela esteja sempre com cara de Jennifer Lawrence. E a gente que é fã, a gente não quer ver a Jennifer Lawrence, por mais que eu adore a Jennifer Lawrence, acho ela uma excelente atriz, mas num filme de X-Men o que importa é a mística e não a Jennifer Lawrence. Vale dizer que a mesma coisa acontece com o Fera. A gente vê mais a cara do ator Nicholas Ralph do que o próprio personagem Fera. O James McAvoy está cada vez melhor como Professor Xavier, a gente vai vendo o amadurecimento do personagem no decorrer dos filmes, e essa evolução foi acontecendo aos poucos, até simbolicamente, né? Em um filme ele fica paraplégico, agora ele finalmente ficou careca, e no final, finalmente, a gente vê o James McAvoy mais próximo do que é o Professor Xavier clássico dos quadrinhos. Outra coisa que me incomoda nesse filme é o pouco caso que a Fox faz da linha temporal que ela mesma estabelece nos filmes anteriores, porque eles estão constantemente ignorando fatos que aconteceram nos filmes anteriores. Lembra da cena final de X-Men Dias de um Futuro Esquecido? Aquela mesma envolvendo o Wolverine. Pois é, esquece. Porque nesse filme eles já apagaram tudo, esqueceram tudo, fingiram que aquilo não existiu e vamos pra frente. Pra gente que acompanha essa série episódio a episódio, fica parecendo um pouco de desleixo com a própria continuidade da história. E mais do que isso, além de ignorar os acontecimentos do filme passado, eles ainda tentam criar aí uma relação com o primeiro filme dos X-Men lá de 2000, que embaralha ainda mais essa coisa toda. Mas calma, gente, eu não quero passar também a impressão de que esse filme é pior do que de fato ele é. Porque no fundo, não é um filme ruim. É um filme bacana, ele é dirigido pelo Bryan Singer, que já conhece bem os personagens, porque afinal já é o quarto filme dos X-Men que ele dirige. Então já há uma certa afinidade do diretor com esse universo, e o Bryan Singer, ele tem uma certa habilidade para construir algumas cenas de aventura empolgantes. A melhor, como eu disse anteriormente, é a cena do Mercúrio. Mas a batalha final do clímax é legal, os personagens têm carisma, tem alguns momentos assim que retratam o cotidiano dos X-Men, que é muito bacana, coisas como eles saindo do cinema, tendo conversas triviais de adolescentes, que é bacana, o dia a dia deles na escola é muito legal. A ambientação do filme nos anos 80 também é muito bacana, porque remete a gente a uma época gloriosa da cultura pop, e o filme faz referências a isso, inclusive referências a Star Wars, que é muito legal. Ou seja, no final das contas é um filme divertido, mas também não é aquele filmaço que poderia ter sido. Não chega nem aos pés de X-Men 2 ou X-Men Primeira Classe, que continuam sendo os dois melhores filmes da franquia, mas também não é tão ruim quanto X-Men 3. Apesar das ressalvas, ele consegue cumprir a sua função principal, que é entreter, então ganha 3 saquinhos de pipoca. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar joinha aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, nos sigam nas nossas redes sociais, contem aqui nos comentários o que vocês acharam de X-Men Apocalipse e assinem o canal. Bem-vindos ao Clube do Pop!